Está conosco o presidente da Farsul, Gedeão Silveira Pereira, para falar conosco nesse sábado, desde já agradecendo a sua presença aqui no programa, para falar sobre essas repercussões que tivemos aí durante a semana, dessas negociações envolvendo a tributação aqui no Estado. Presidente, bom dia. Bom dia, Alex. Espero que esteja me ouvindo bem. Muito bem, presidente, muito bem. Ok, muito obrigado pela tua atenção. Quero, antes de mais nada, desejar a todos os ouvintes do Conexão Rural que tenham uma excelente Páscoa junto aos seus familiares, junto aos seus negócios e, sem dúvida nenhuma, que tenhamos uma boa colheita no Rio Grande do Sul, tanto de arroz, que é toda a nossa região da metade sul, e também da soja, que é a nova commodity que faz 14, 15 anos que entrou na nossa região. Portanto, desejamos o melhor a todos os nossos produtores rurais. Bom, presidente, nós tivemos aí em novembro o aceno por parte do governo do aumento da tributação de 17% para 19,5%. Foi rechaçado esse aumento de impostos. Num segundo momento, o governador traz o plano B, que é a retirada dos incentivos fiscais a vários setores. Também bastante rechaçada, e agora surge uma terceira via que nada mais é do que a primeira via, aquela que é o aumento de impostos de novo. Qual é a posição da Farsul em relação a isso, presidente? Olha, Alex Soares, nossa Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, com quase 97 anos de existência, ela tem princípios muito bem formatados, que foram formatados ao longo dessa longuíssima existência, eu diria assim, porque é a entidade de representação do produtor mais antiga do nosso país continental. Ela é mais velha, inclusive, que a própria CNA. E, na realidade, por esses princípios básicos de defesa do produtor rural, defesa do direito da propriedade, também ela se coloca muito fortemente contra o aumento de qualquer tipo de carga tributária. E tu recém estavas colocando aí, eu estava ouvindo aqui, Alex, e também no plano nacional, o aumento de carga tributária nos alimentos processados ou ultraprocessados, ou seja, o apelido que quiserem dar, e se somarmos isso ao nosso estado também um aumento dentro desses alimentos, olha, quem paga a conta é a população. E eu não sei se o brasileiro tem poder aquisitivo para tal, quando nós olhamos as estatísticas e olhamos que em vários estados da federação as pessoas têm mais Bolsa Família do que propriamente empregos. Isso realmente é algo muito constrangedor que o país está vivenciando e, na realidade, nós, e determinados, é bom que fique muito claro, determinados pela Assembleia dos nossos sindicatos rurais, em que tiveram presentes na Farsul 98 sindicatos rurais, numa base de 138, portanto, uma esmagadora maioria, que determinaram veementemente que são contra qualquer possibilidade de aumento de carga tributária, qual ela seja, ou pela retirada dos incentivos fiscais, ou, evidentemente, que pelo aumento da alíquota do ICMS. Ô, presidente, sobre essa retirada dos incentivos fiscais, isso atingiria muito o setor, né? Como é que o senhor viu essa medida que foi taxada por muitos como uma forma de chantagem até do governador Eduardo Leite? Eu não diria chantagem, jamais, porque o governador, e diga-se passagem, é um bom governador. O governador, ele é o primeiro governador do estado que se reelegeu, vamos ser claros. Ele fez medidas muito boas no seu primeiro mandato, a exemplo das privatizações, de ter mexido nas alíquotas de recolhimento para o IP, de ter feito algum tipo de reforma administrativa, embora, e nós colocamos sempre com muita veemência, que mais importante que a reforma tributária no nosso país seria uma reforma administrativa, porque justamente pelo inchaço do Estado brasileiro, nas suas três esferas, tanto no município como no Estado propriamente dita, como na federação, nós temos um inchaço da máquina pública. E não há recurso que chegue, vamos ser claros. E cada vez que nós vemos que tem um aumento de tributação ou que o Estado aumenta um pouco a sua receita,
vem as categorias profissionais linkadas ao Estado e querem mais aumento de salário, evidentemente. Então nunca vai ter dinheiro que chegue. Então, se nós tivéssemos feito uma reforma administrativa e a reforma tributária como consequência, porque primeiro nós temos a ver qual é a carga tributária, qual é a necessidade de recursos que o país tem para depois fazermos uma reforma tributária. Mas não, foi feito ao inverso e esse povo que hoje comanda o país dificilmente faria uma reforma administrativa, ou não fará. Nem o governo passado fez, esse muito menos, e algum dia isso terá que ser enfrentado, evidentemente, porque tem o Instituto, por exemplo, da estabilidade do funcionário público, que torna muitas das instituições praticamente ingovernáveis e sempre demandando cada vez mais recursos. Então, por essas situações, e nós vemos no governador Eduardo Leite uma certa precipitação, e colocamos pessoalmente a ele sobre por querer mais recursos para o Estado, embora tenham caído novidades em cima do colo do governador em termos de aumento de necessidade de pagamentos e receita. Exemplo do que aconteceu. O governador, os precatórios devidos pelo Estado, e precatórios criados por diversos governos atrás, que agora a Justiça está determinando que o Rio Grande do Sul passe de 900 milhões para 2 bilhões, 2 bilhões e meio por ano, algo parecido com isso aí. Também a questão do Fundeb, onde os aposentados na educação não podem ser considerados no percentual obrigatório, e isso aí também aumenta a conta em mais de 2 bilhões. E por aí afora vai. Essa é uma realidade. O governador, evidentemente, eu não quero pôr no terreno da chantagem, eu acho que isso não houve. Pelo contrário, ele já antes, quando colocou as duas situações. A primeira situação tentou mover a alíquota, quando viu que não tinha clima na Assembleia, retirou e apresentou já, aí concomitante, eu diria assim, ou quase isso, a possibilidade dos decretos, porque os decretos dependem, evidentemente, que do próprio governador e não depende da Assembleia Legislativa. Presidente, qual é a posição da Farsul nesse momento? Eu me sinto muito à vontade de falar com o senhor, assim como também falarei com o Ney César Mânica mais tarde, que defende uma outra visão, porque vocês são figuras que defendem as entidades de vocês e defendem o setor também. Nós vemos aí alguma contaminação dentro desse movimento aí anti-impostos, até de figuras que tentam se projetar no campo político partidário, e isso não é bom para ninguém. Segunda-feira, por exemplo, nós temos aí previsto uma manifestação na frente do Palácio Piratini. Qual é a posição da Farsul em relação a isso? Vai participar? A Farsul foi determinada pelos seus sindicatos rurais a rejeitar qualquer aumento de carga tributária. Isso não nos opõe em absoluto à figura deste grande presidente, querido amigo Neymar, que liderou um movimento e que tem um apoio aí de 23 entidades que estão realmente sufocadas, porque se vier a retirada dos incentivos fiscais, é muito difícil a modulação disso aí, e principalmente o setor da proteína animal será seriamente afetado, seriamente abalado, sem dúvida nenhuma, e aí terá que ter uma modulação por parte do governador do estado para saber até que ponto ele consegue aprofundar esse tema, mas não nos opõe contra as 23 entidades pela maneira de pensar. E diga-se passagem, temos as 23 entidades que estão aí lideradas por esse grande líder, grande amigo, querido amigo, grande presidente dessa magnífica exposição que eu não canso de elogiar, que é a nossa, eu diria assim, Expo Direto Cotrijal, é hoje uma exposição de nível já mais do que nacional e internacional, não quer dizer que estejamos em terrenos opostos, apenas que nós, Farsul, estamos alicerçados pela nossa Assembleia dos Sindicatos, que determinou com veemência contra qualquer aumento de carga tributária, porque nós achamos que tem outro caminho, que não esse aí. E já colocamos isso pessoalmente ao governador em 2 ocasiões, porque domingo passado, às 7 da noite, nós tivemos uma reunião com todas essas entidades no Palácio Piratini, e essa quinta-feira passada, ou quarta-feira passada, melhor dito, terminou a Assembleia da Farsul e fomos novamente ao governador, onde foi apresentada
a proposta dessas 23 entidades e foi apresentado também a nossa proposta, a Federação da Agricultura, que também, juntamente com Fiergs, Fecomércio e Federação, se opõe veementemente contra o aumento de qualquer carga tributária, sendo que, ressalvo, a Fiergs aceitaria uma mudança de alíquota para 18%, a Fiergs. Mas Farsul, Federação e Fecomércio, alíquota, não aceitamos nenhuma alíquota, nem os incentivos, porque achamos, Alex Soares, que temos outro caminho, ou outros caminhos, que não esse do aumento da carga tributária. Qual seria esse primeiro caminho, digamos, que resolvesse de forma mais premente, mais urgente, esse problema de caixa aí do governo, que o governo tenta se antecipar, presidente? Nós achamos que o governo não tem problema de caixa. Vou colocar como os nossos números realizados pelos departamentos econômicos e liderados muito bem colocados pelo nosso Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, vem colocando, e nós colocamos para o governador já em 3 ocasiões, sendo que uma das ocasiões o governador foi a Farsul, jantou conosco, ele e sua equipe, menos a equipe de economia, da Secretaria de Fazenda, que nunca se apresentou, diga-se passagem, e nós colocamos ao governador da prudência que ele deveria de ter ao longo deste ano. E por que, Alex Soares? É muito claro o que está acontecendo, porque as chamadas blue chips, com exceção das telecomunicações, tiveram uma modificação muito intensa no seu percentual de arrecadação, sendo que a partir de 1º de maio do ano passado, a chamada ADREM, e não me pergunte o que é ADREM, porque eu também não sei, não saberia explicar, mas eu sei que hoje está estabelecido pelo CONCEFAZ, veja bem, que as alíquotas são fixas e ficou um percentual bastante elevado. Então, hoje a gasolina, o óleo diesel, o etanol e o gás de cozinha pagam um valor fixo, não mais um percentual. Pode os combustíveis variarem para cima ou para baixo, que não importa, é um valor fixo por cada litro. E isso já fez com que no primeiro bimestre deste ano, o governo do estado do Rio Grande do Sul já arrecadasse 1 bilhão e 600 milhões de reais a mais. Veja bem, 1 bilhão no primeiro bimestre comparado com a mesma base do ano passado. Aí o governo nos alega, não, mas a base do ano passado era fraca, pelo qual nós concordamos. Mas esse recurso, de qualquer maneira, entrou no Caixa do Estado e até 1º de maio, quando será comparado com uma base já das novas alíquotas, possivelmente o governo já terá arrecadado algo entre 3 bilhões e meio de reais, ou até, quem sabe, um pouco mais, e depois, a partir de 1º de maio em diante, pelo aumento do consumo de combustível, e eu já vou dizer por quê, estes valores serão sempre superiores àqueles referentes à base do ano passado. E, além do mais, nós temos alertado o governador, embora a Secretaria da Fazenda, muitos deles e os números deles estão equivocados, nós temos demonstrado isso publicamente, que a secretária Priscila está equivocada, e tem gente dentro da Secretaria da Fazenda que diz que o agronegócio não contribui, veja bem, ao ponto em que existe o pensamento de alguns elementos, e que não comparam, em que cada vez que o agronegócio vai bem, o Caixa do Estado vai bem. E nós temos colocado ao governador, porque na realidade a base também que o Estado está trabalhando na sua receita tributária é sobre uma base fraca do agronegócio, porque na realidade nós perdemos em 2 anos, as 2 últimas safras, 30 milhões de toneladas de grãos, o que é uma fábula de dinheiro. Uns bons bilhões de reais, né, presidente? São vários bilhões de reais que deixaram de circular na economia do estado do Rio Grande do Sul. E que, nessa realidade, o que nós estamos colocando, governador? O senhor tem um aumento da arrecadação em cima dos combustíveis, e a própria agricultura gaúcha, só em combustível, vai consumir 45% mais do que a quantidade de trator, de colheitadeira, de caminhões que estão circulando, estarão circulando para colher essa grande safra que estaremos colhendo, vai preencher o caixa do Estado, sim, e poderemos chegar ao fim do ano absolutamente equilibrados,
sem necessidade de aumentar qualquer tipo de carga tributária em cima do povo gaúcho, em cima do produtor rural ou quem quer que seja. Esta é a realidade que nós apontamos ao governador. E, além do mais, também sugerimos algumas alternativas. Veja bem, as pessoas, infelizmente, porque é da natureza humana, morrem todos os anos. Todos os anos estão sendo abertos inventários novos. Nós já fizemos um levantamento, mais ou menos, e é uma fábula o que existe de inventários que não são fechados, que ficam em aberto, porque as pessoas, simplesmente, os negócios, não têm como pagar. O que é que nós pedimos ao governador? Parcele isso, governador. O imposto de transmissão de causa-mortes, né? Parcele isso, governador, e não requeira isso à vista, que o senhor terá também um aumento de recursos de caixa. E nos chamou a atenção, Alex Soares, que só pelo fato de ter aumentado o preço do arroz, ainda que não seja um número altamente significativo, mas já só pelo aumento do preço do arroz, veja bem, nós não colhemos ainda, estamos em plena colheita, já entrou mais 60 ou 70 milhões no caixa do governo, por conta só do arroz, hein? Diga-se de passagem. Então, realmente, temos caminhos que não a necessidade de aumentar a carga tributária, ou seja, no arroz, ou seja, pela retirada dos incentivos fiscais, ou seja, pela elevação da alíquota modal. O senhor traz uma visão um pouco diferente, que é a solução, quer dizer, a solução e também o próprio diagnóstico da questão. E diga-se de passagem, aqui a gente está falando de uma entidade que tem um sistema um departamento de economia que é muito sério, talvez um dos mais completos que temos, que tem aí na figura do Antônio da Luz, o seu chefe do Departamento de Economia da Força do Presidente. Para a gente encerrar, a gente não falou sobre a viagem que o senhor fez ao México, representando a CNA na condição de diretor de Relações Internacionais. Faça um rápido balanço aí dessa ida ao México e os objetivos. Sem dúvida nenhuma, mas antes disso aí, Alex, também quero dizer o seguinte: nós queremos pagar mais impostos, sim, viu? Mas não pelo que existe, mas pelo aumento da produção do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. E por isso contamos com este governador Eduardo Leite, que tem nos ajudado nas questões ambientais, porque o que nós precisamos fazer no Estado do Rio Grande do Sul? Nós temos que aumentar a irrigação, que nós não conseguimos, está trancada lá no Ministério Público, lastimavelmente, trancada no Ministério Público Estadual, diga-se passagem, e o governador Eduardo Leite tem sido parceiro, e também queremos resolver o bioma Pampa quanto a questões de reserva legal, que nós não aceitamos isso que está colocando, e o Código Florestal Brasileiro nos permite isso aí, e também tem um decreto lá sendo estudado já pela nossa grande secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, e o governador Eduardo Leite também entendendo esse processo para que permita que a agricultura seja continue avançando na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, porque aí sim vai aumentar a receita do estado, mas não pela base que existe, mas pela ampliação da base. Então nós queremos pagar mais impostos, sem dúvida nenhuma, mas pelo aumento de produção, aumento de produto, na realidade isso. Bom, quanto ao tema México, nós estamos muito preocupados, e voltamos de lá, porque o México é um grande estado, um grande país consumidor, 130 milhões de pessoas, é a segunda maior economia da América Latina, perto do Brasil, evidentemente, mas pelo fato de ter uma população menor, tem um poder aquisitivo maior. Eles estão na casa dos 11 mil dólares, enquanto nós estamos aí ao redor dos 7 mil e poucos dólares. E, na realidade, o que nos preocupou é que depois da pandemia, eles criaram uma tal de PASIC, que é o que eles chamam, e que foi quando zeraram as alíquotas para importação de determinados produtos e onde entrou o nosso arroz diretamente no México, como entrou o frango e outros produtos da agricultura brasileira. E hoje os mexicanos querem continuar, porque eles querem se livrar um pouco dos americanos, porque a relação do México a relação do México com os Estados Unidos é uma relação de amor e ódio. Eu acredito até que mais de ódio que de amor, mas embora eles pertençam ao TEMEX, que é o antigo NAFTA, que é o Tratado México, Estados Unidos e Canadá, em que o Brasil pode entrar ali e vender também para toda a América do Norte, que é um dos grandes mercados de maior poder aquisitivo do mundo, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos e Canadá e México. Então, na realidade, nos preocupa a retirada que termina essa PASIC e essa alíquota zero,
agora em 31 de dezembro deste ano, e nós já tivemos a oportunidade de colocar diretamente o vice-presidente Alckmin, que tivemos uma reunião na minha casa do México, para tratar da relação Brasil-China, que terá uma expedição à China no mês de junho, mas já tivemos a oportunidade de colocar que o Ministério de Relações Exteriores, o seu próprio ministério, como o Ministério da Agricultura, trabalhar o mercado mexicano para que esta alíquota zero permaneça para podermos continuar exportando, porque o nosso arroz e o nosso frango tem muita qualidade lá no mercado mexicano. Então, na realidade, essa é a visão, e o México é muito dependente, ele não tem uma agricultura desenvolvida, ele é muito dependente em termos de segurança alimentar. E outra pergunta que tu me fez, eu não respondi, Alex, sobre o movimento do dia 1º de abril na frente do Palácio Piratini. Nós, oficialmente, Farsul, não estaremos nesse movimento, os nossos sindicatos estão liberados, cada um que tome a situação que ali achar conveniente, alguns sindicatos provavelmente estarão, mas oficialmente a Farsul não estará neste palanque por algumas razões muito importantes e porque realmente estamos contra o aumento de carga tributária neste momento, mas não estamos contra o governo Eduardo Leite, porque achamos que ele vem fazendo bom governo e, na realidade, ele tem um papel preponderante para grandes soluções de cunho ambiental, em que pode seguir aumentando a produção no estado do Rio Grande do Sul da agricultura, do agronegócio. Tá aí a posição bem clara da Farsul, né? Uma posição de coerência, até porque pela história de não ser a favor de qualquer tipo de mudança que venha a tributar mais ainda a produção e o Estado. Mas, ao mesmo tempo, também uma posição de não conflagração, de não atrito com o governo, o qual também a Farsul tem uma boa relação. Quem está lhe mandando um abraço grande aí pro senhor é o ex-prefeito de Arambaré, Alaor Pastoriza, que está aqui conosco no estúdio. Daqui a pouco ele vai falar. Tá faceiro, viu? Porque ele foi absolvido de um processo antigo aí, do tempo ainda, que ele era prefeito na época do projeto Canal de Irrigação aqui de Arambaré, que tem a ver também com Bagé, né? Porque as empresas eram parceiras, a barragem de Arvorezinha lá em Bagé, e o canal de irrigação aqui, ele vai estar falando que a gente vai dar esse espaço para ele. Tá lhe mandando um abraço aí. Ok, um grande abraço ao Laor, grande amigo e tal. Muito grande abraço. Mas, Alex Soares, aí para terminar então, creio eu, né? Sim. Que fique bem claro, a Farsul, por determinação de seu colegiado, é contra qualquer aumento de carga tributária, seja pelos incentivos fiscais, seja pela alíquota modal. Perfeito. Bom fim de semana, feliz Páscoa para o senhor e para sua família, presidente. Feliz Páscoa, Alex, feliz Páscoa a todos os teus ouvintes desse grande Conexão Rural, e é um grande prazer, uma grande honra termos a oportunidade de, mais uma vez, participar do teu programa, Alex. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado pela atenção, são 9h04, 9h04.